Opa, bom dia. Nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema cardiovascular. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um like aí pra gente. Aqui é só para contextualizar o formato do que a gente vê do coração no desenho e algumas teorias de como seria, né? Por que esse formato do coração aí. Não vou entrar em detalhe não, é só pra gente contextualizar. O coração bate 100 mil vezes por dia, bombeia cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto, irriga nosso tecido, leva oxigênio e nutrientes. Então, função do sistema cardiovascular: garantir distribuição contínua de sangue pelo corpo, fornecer oxigênio e nutrientes às células, remover produtos do metabolismo, como gás carbônico e ureia, transportar hormônios e outras moléculas sinalizadoras, atua na defesa imune e da regulação da temperatura corporal. Nós vamos ver tudo isso aí mais para frente. O sistema circulatório. Componentes: o coração, que é a bomba, ele que vai ejetar o líquido, no caso o sangue, é composto de uma película chamada pericárdio, o músculo propriamente dito, o miocárdio, e o endocárdio, uma camada de células por dentro de tecido epitelial. Como funciona essa bomba, né? Qual é o processo? Como o coração é dividido? Nós temos o átrio direito, que recebe o sangue venoso, o sangue pobre em oxigênio, recebe. Do átrio passa pela válvula tricúspide, vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito é ejetado, abre a válvula pulmonar, vai para a artéria pulmonar, dividido, vai para os dois pulmões, retorna pelas veias pulmonares, vai chegar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa pela mitral ou bicúspide. Quando chega no ventrículo esquerdo, quando o ventrículo sofre contração, passa pela válvula aórtica, vai para a aorta e aí é distribuída para o organismo, retornando pela veia cava inferior e pela veia cava superior, chegando novamente ao átrio direito. Beleza? Nós temos os vasos sanguíneos, então tem a bomba e tem o sistema de condução. São artérias, conduzem o sangue do coração aos tecidos. Aqui é válido sempre lembrar que não existe mais essa classificação de artéria só carrega sangue arterial e veia só sangue venoso. Na verdade, a classificação é: saiu do coração, sai por artérias. Chega no coração, chega por veias. Beleza? Porque a que leva o sangue do coração para o pulmão, apesar de estar levando sangue venoso, pobre em oxigênio, é pela artéria pulmonar, né? E retorna do coração sangue já oxigenado pelas veias pulmonares. Beleza? Então, as artérias, elas têm, né, o endotélio, túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. As veias, mesma característica, túnica média, túnica íntima, só que tem uma diferença. Nas veias, como elas já estão retornando para o coração, elas são menos espessas que as artérias, porque elas trabalham em pressão menor, mas elas têm umas válvulas, como se fossem válvulas de retenção. A cada batida do coração, imagina assim, para ficar fácil de entender, o sangue que está aqui, na próxima batida vai estar aqui, e essa válvula, ela vai se fechar para no momento que o coração estiver relaxando, esse sangue daqui não voltar. Então ele vai subindo, o daqui passa para cá, o daqui passa para cá,
e essas válvulas vão se fechando, de uma maneira assim bem simples para entender. Então as veias têm essa característica, elas trabalham em baixa pressão. Os capilares são fenestrados, gente. Tem gente que fala que o sistema circulatório é um sistema fechado. Não é bem assim. Se ele fosse um sistema fechado, ele não serviria de nada. Ele ia ficar circulando aí no nosso corpo, circulando, sem fazer nada, né? Essa função de levar oxigênio, levar nutrientes, recolher resíduos metabólicos, recolher gás carbônico, não existiria. Porque se uma vez que ele for fechado, nada entra, nada sai, né? Então lá nos capilares, eles são fenestrados. Eles têm microporos, vamos dizer assim, entradinhas que permitem essas trocas de materiais. Então, vem pela artéria, vamos chegar lá nas arteríolas, capilares, vênulas, volta para a veia. E o terceiro componente do sistema é o sangue, que é o fluido que é transportado. Nós temos a bomba, o coração, as artérias e as veias, os condutores, e o fluido propriamente dito, que é o sangue. 60% desse sangue é composto de plasma. Então nós temos glóbulos brancos, células de defesa, glóbulos vermelhos. Essa é a composição do sangue. Trabalham de forma integrada, né? O coração bombeia e tem o processo da circulação. Um conceito interessante para a gente conhecer são os volumes ventriculares. Durante a diástole, as câmaras cardíacas relaxam e enchem de sangue. Ao final dessa fase, o ventrículo está com seu maior volume, que é o famoso volume diastólico final. Esse volume diastólico final é cerca de 120 a 130 ml, num adulto saudável. Isso nós chamamos de pré-carga, beleza? Já na sístole, o músculo cardíaco vai se contrair e ejetar sangue. Mas detalhe, ele não fica vazio. Não é todo sangue que é bombeado. Então uma parte vai, a outra parte fica dentro da câmara cardíaca. Então essa quantidade é chamada de volume sistólico final. Em média, 50 a 60 ml. Então se a gente está falando aí de, por exemplo, 120 que chega, menos 50 que fica, nós então estamos falando aí que o coração bombeia 70 ml por batimento, tá até aqui. Então a diferença do volume sistólico pelo que efetivamente é ejetado, né? Nós estamos falando aí de mais ou menos 70 ml por batimento. Um exame que pode verificar se está correndo, se está ficando, se está com insuficiência ou não, a gente pode olhar pelo ecocardiograma. Um outro conceito importantíssimo de se conhecer é o débito cardíaco. Então, o que é o débito cardíaco? É quanto o coração bombeia por minuto, certo? É quanto que ele está bombeando por minuto para irrigar aí nossos tecidos, nossos órgãos. Então, uma das variáveis fisiológicas mais importantes para o corpo humano. Representa quanto de sangue é injetado a cada minuto. Nós vamos ver aqui, olha só que interessante. A fórmula do débito cardíaco é o quê? É o volume sistólico, é o volume de cada batida pela frequência cardíaca.
Então, nós vamos falar aí, por exemplo, de 80 batimentos. Se em cada batida ele está injetando 70 ml, se a gente substitui aqui, ó, 70 por uma frequência de 80 batimentos por minuto, nós estamos falando aí, ó, 7 vezes 8, 56, 5,6 litros de sangue que está sendo ejetado num batimento de 80 batimentos, numa frequência cardíaca de 80 batimentos. Certo? Então, olha só que interessante. Eu vou apagar aqui para a gente ter isso em mente. Se eu preciso aumentar, eu tenho uma proporção direta aqui, né? Se eu preciso aumentar meu débito cardíaco, ou eu aumento uma variável, meu débito cardíaco vai aumentar. Ou eu aumento a outra variável, meu débito cardíaco também vai aumentar. Ou eu aumento as duas e meu débito cardíaco também vai aumentar. Certo? Então, ó, o que acontece no exercício físico? O corpo exige mais o quê? Oxigênio. Oxigênio para fosforilação oxidativa, para poder gerar mais ATP e ter energia, correto? Então, para aumentar esse débito, a forma mais fácil aqui é aumentar a frequência cardíaca. Eu aumento a frequência cardíaca, aumenta o número de batimentos, vai aumentar. Precisou aumentar mais? Nós não vimos que se eu aumento o volume sistólico, então com o tempo, um atleta, já com essa demanda, esse músculo dele vai sendo adaptado, então o volume sistólico vai aumentar também, então vai aumentar as duas variáveis. O débito cardíaco vai aumentar bastante. Em atletas de alto nível, chega até de 20 a 25 litros por minuto. Olha só que interessante. Normal, em média, 5 litros. No exercício intenso, 25 litros. Eu aumentei minha quantidade de sangue? Não, a quantidade de sangue é a mesma. Mas os batimentos e o volume sistólico alterou. O cérebro continua mais ou menos com o mesmo volume, mesma quantidade por minuto, né? O coração precisa, como ele está trabalhando mais, ele vai ser irrigado mais. Mas olha aqui, o rim e o fígado e o estômago tem uma queda. Então aqui a gente vê que comer uma feijoada e fazer um exercício intenso não convém, não funciona. Por quê? Porque eu tenho uma alteração do débito cardíaco. O rim ajusta a filtração, nós vimos na aula de renal, mas olha aqui os músculos. Então eu tenho uma vasodilatação imensa para irrigar os meus músculos, para levar bastante oxigênio para essa região dos músculos que estão sendo utilizados num exercício físico intenso. Então, clinicamente, o débito cardíaco é fundamental para a gente avaliar a perfusão tecidual. Deixa eu comentar uma outra coisa com vocês aqui. No corpo, acho que nós vamos ver mais para frente, mas no corpo, o sangue não vai todo para todo mundo, tudo ao mesmo tempo. Nosso corpo tem sistemas de ajuste. Repara aqui, ó, o coração tem uma vasodilatação, certo? Como eu aumentei o débito, o rim, ele tem uma vasoconstrição, ainda que ele manteve, né,
aqui a quantidade, mas ele precisa fazer uma vasoconstrição por conta disso, porque a frequência cardíaca aumentou. Então o corpo tem esse sistema de vasoconstrição e vasodilatação para mandar sangue para onde precisa na hora certa. Vamos falar um pouquinho da lei de Frank Starling. O que essa lei diz? Que o coração é capaz de ajustar a força de contração em resposta ao volume de sangue que ele recebe. Olha só que interessante, nós estamos falando aqui que se eu aumento o volume, a pré-carga, né, a quantidade de sangue que vai chegar lá, o coração, o músculo consegue fazer uma força maior. As fibras, elas se ajustam de acordo com o volume que precisa chegar. Isso é importante, nós não falamos lá que no atleta eu consigo melhorar, né, esse volume sistólico. Para eu melhorar o volume sistólico, eu tenho que ter uma pré-carga maior e o coração se adapta a essa questão. Até um certo ponto. Então, dentro de limites fisiológicos. Se eu passo disso aí, isso é igual uma mola. A mola você vai usando, mas se você passa muito tempo do limite dela ali, uma vez ela vai, outra vez ela vai, com o tempo ela já não está funcionando que presta. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, o carro. Você tem um carro que carrega 500 quilos no carroceria. Se você colocar uma vez 800, você vai andar e vai andar. Você colocou outra vez, mas se você colocar constantemente, essas molas vão relaxar. Você vai ter problema de suspensão. É basicamente a mesma coisa. Então, se você distende dentro de um limite, vai treinando aquilo ali, seu coração adapta. Mas se fica várias vezes fora, já passa de um problema, fica fora dos limites fisiológicos, fora do que dá para acontecer. E aí, nós vamos, para esse coração injetar esse sangue, ele precisa bater. Como funciona esse batimento? O batimento cardíaco ocorre de forma espontânea. Então, nós estamos falando aqui que o coração não precisa nem do cérebro para ele bater. O batimento cardíaco não depende de outro sinal. Ele não depende de hormônio, ele não depende do cérebro, ele não depende de nada. O coração bate independente de qualquer outro estímulo. A frequência pode ser alterada, mas o batimento em si, ele é espontâneo. Como é que acontece isso? Nós temos o nó sinatrial, que é o marca-passo natural do coração. As células altamente excitáveis que despolarizam de forma rítmica e coordenada. Nós temos o nó atrioventricular. O que ele faz? Já reparou que o coração parece que dá duas batidas? Primeiro, ele bate aqui os átrios, depois ele bate os ventrículos. Por quê? Porque eu tenho que primeiro ejetar o sangue daqui para cá, para depois ejetar o sangue daqui para o pulmão, daqui para o corpo, né? Então, eu preciso, se eu tenho um local só, que é o marca-passo, que vai marcar essa batida, eu tenho que ter algum sistema que vá permitir eu bater um pouco primeiro essa parte, para depois eu bater a parte de baixo do coração. Vamos dizer assim, em palavras bem fáceis de entender. Se eu não existisse o nó atrioventricular para dar essa diferença de tempo, que na mais ou menos 0,12 segundos de um batido para o outro, o coração ia bater como fosse um tapa, todo de uma vez.
Mas aí não faz sentido, porque eu teria força nesse sentido do sangue venoso, assim, ó, eu teria força nesse sentido do sangue venoso, eu teria força nesse sentido do sangue arterial, né? Não faria sentido, o coração não ia ejetar nada, ia virar uma bomba, relógio. Não funciona. A válvula, ela funciona por pressão. Quando eu encho essa câmara, eu faço força na tricúspide, por exemplo, ela vai e veda. Quando eu vou bombear para mandar lá para o pulmão, vai abrir a válvula pulmonar, isso aqui vai esvaziar, a força na tricúspide vai acabar e ela vai abrir e vai deixar o sangue encher essa câmara do coração. Então eu preciso dessa diferença e quem confere essa diferença de tempo é o nó atrioventricular. Nós temos o feixe de His, que conduz o impulso até os ventrículos, e nos ventrículos nós vamos ter as fibras de Purkinje. Essas fibras, elas permitem com que todas as células, que o impulso chegue e todas as células se despolarizem ao mesmo tempo, para que o coração tenha uma batida certeira e rítmica, para despolarizar tudo ao mesmo tempo. Então é um aperto só. É como se fosse uma célula só, mas todas as células do coração vão despolarizar ao mesmo tempo. Então, ó, saiu o impulso do nó sinatrial. O nó sinatrial também é conhecido como nó sinusal. Se eu falo que o coração está em ritmo sinusal, ele está em ritmo normal de funcionamento, né? Então, nó sinoatrial ou nó sinusal. Vai passar, primeiro eu vou despolarizar os átrios, vai passar pelo nó atrioventricular, com um retardo de 0,12 segundos em média, vai passar pelo feixe de His, os dois ramos, ramo esquerdo e ramo direito, e depois pelas fibras de Purkinje para despolarizar todo o ventrículo de uma vez só, os dois lados, tá bom? Então, coração é o único, como eu falei, o único órgão com capacidade de gerar seus próprios impulsos elétricos. Ele bate sozinho, ele não depende de ninguém, tá? Então, eu já expliquei todo o processo. O nó sinatrial é o marca-passo natural do coração, gera espontaneamente de 60 a 100 impulsos por minuto, no caso de cada pessoa. A frequência cardíaca, nosso sistema nervoso tem interferência, mas o batimento do coração em si não tem. Nó sinatrial pode ser chamado de nó sinusal, células que despolarizam espontaneamente. Isso aqui tudo eu já falei, estou só passando, a gente vai falando e às vezes não fica acompanhando aí o slide. Então, outra coisa que eu falei, nós temos, ele bate de forma autônoma, mas a frequência, ela sofre interferência. Então, nós temos em situações de estresse, de exercício, o sistema simpático está ativado. Nós temos simpático
as catecolaminas, né? Quem é adrenalina e noradrenalina, que vão acelerar os batimentos. No parasimpático, nós temos aí a acetilcolina, que vai desacelerar quando a gente está num período de descanso, de repouso, está dormindo, vai desacelerar essa frequência, né, de batimentos. O impulso promove a contração quase simultânea. Não é simultânea por conta do nó atrioventricular, que ele tem um retardo na cerca de 0,12 segundos, que vai permitir com que os ventrículos se contraiam pouco depois dos átrios. Uma questão interessante é que o nó atrioventricular, ele consegue gerar aí de 40 a 60 batimentos. É como se fosse um marca-passo de segurança do organismo. Se o sino atrial falhar, ele assume temporariamente com um ritmo mais lento, mas ele também vai despolarizando aí, ele tem uma capacidade de despolarizar e bater aí cerca de 40, 60 batimentos para pelo menos tentar dar um socorro até o sinusal voltar a funcionar. No caso de falha do nó sinusal, nós temos aí o marca-passo artificial, que é colocado para fazer com que esse impulso, né, fazer essa despolarização, esse sistema que o nó sinusal faria. Nós temos marca-passos de demanda, funcionam quando são necessários, permite que o coração bata naturalmente se o ritmo for adequado. Se houver falha, ele entra em funcionamento. E tem os programáveis, que ajusta a taxa para se adequar se é um nível, por exemplo, de atividade física. Ele aumenta durante o exercício e diminui durante o repouso. São marca-passos artificiais. Esses dois pontos aqui nós vamos passar porque eu já expliquei. É todo o processo. No nó sinusal, despolariza os átrios, passa pelo nó atrioventricular, pelo feixe de His, direito e esquerdo, distribui pelas fibras de Purkinje e vai despolarizar os dois ventrículos. O eletrocardiograma é onde a gente vê essas despolarizações num papel, vai marcar aquelas curvas que a gente consegue ver aí, é comum a gente enxergar. Eu acho que todo mundo já fez um eletrocardiograma aí, e agora começa o momento da gente começar a entender o que aquelas curvas, aquelas risquinhos funcionam, como é que lê aquilo ali, né? Então, ó, cada batimento é registrado pelas ondas. Nós temos a onda P, QRS-T, P, QRS-T. Falando nessa sequência, a gente consegue enxergar a forma com que ocorre. Olha, a onda P é o batimentozinho dos átrios, né? É a despolarização ali dos átrios. O QRS é a despolarização dos ventrículos, ela é mais forte, a injeção mais forte. Essa diferençazinha aqui, ó, que é onde vai representar aqueles 0,12 segundos que nós falamos aqui no papel milimetrado. A onda T é a repolarização ventricular, né? Retornando o músculo na condição de repouso. Então, nós temos a onda P, despolarização dos átrios, QRS, despolarização dos ventrículos, e a onda T, a repolarização. Mais uma vez, ó, esse espaço entre a onda P
E a QRS é o trabalho do nó atrioventricular, 0,12 segundos. Se eu tenho um espaço muito grande aqui, esse nó está barrando muito. Se ele está muito curtinho, ele não está barrando nada. E assim a gente vai analisando. Não é o momento agora. Agora nós vamos falar só da fisiologia, do funcionamento. A análise de um eletrocardiograma nós vamos deixar para as próximas aulas. Essa condução ela pode sofrer bloqueios. Então esse impulso elétrico que vai correr pelo coração aí, ele pode sofrer alguns bloqueios. Por exemplo, um bloqueio atrioventricular, que é o que eu comentei ali. Acontece um retardo nesse impulso. Em vez de ser 0,12, ele vai ser maior que 0,12 segundos. Então, nós vamos reparar no eletrocardiograma, um espaço que representa mais que 0,12 segundos. Nós temos um bloqueio de segundo grau que alguns batimentos eles são perdidos, né? Bate, tem a despolarização dos átrios e não vem a dos ventrículos. Então eles são perdidos. Nós temos os bloqueios de terceiro. Tem bloqueio que é o bloqueio total. Então os ventrículos assumem um ritmo próprio, lento e ineficaz. Então essa análise aqui nós vamos deixar para as próximas aulas. Mas o que eu preciso entender é que esses bloqueios do transmissão do coração, que nós vamos perceber no eletrocardiograma. Nós não estamos falando de impulsos elétricos, então é no eletrocardiograma que vai acontecer. Um bloqueio interessante é o bloqueio de ramo. Então, onde um dos lados do septo interventricular ela é atrasada. Aí esse bloqueio vai acontecer onde? Aqui, ó, no feixe de riso, em um dos lados. Bloqueia um dos lados, a condução vai acontecer como? Um lado vai acontecer normal, então o coração vai bater com diferença de um lado para o outro. Pode ser causado por isquemia, inflamação, degeneração. Clinicamente podem se manifestar bradicardia, que é frequência baixa, frequência cardíaca baixa, síncopes, podem ser assintomáticos e quando são descobertos em exames de rotina. Alterações ectópicas do ritmo cardíaco, extrasístoles ventriculares, são batimentos prematuros. Algumas células do coração se despolarizam e acabam gerando um batimento aí fora do prumo. Então, ó, eles não seguem a condução normal. Então aparece só uma onda QRS do nada. Podem ter causas variadas. Podem ser por excesso de cafeína, estresse, insônia. E se são episódios isolados, normalmente são benignos. Mas se acontece em frequência elevada, pode acontecer risco de arritmia grave. E aí tem a fibrilação ventricular. Essa aqui é que manda muita gente pro colo do capiroto. Então é uma arritmia fatal. Ocorre o quê? É uma ativação total, elétrica total. Todo mundo despolariza sem ritmo, né? Então fica desorganizado. O coração fica ali tremendo, mexendo, mas ele não está bombeando nada. Um exemplo interessante é como se fosse uma sacola de verme ali, tudo mexendo para um lado e para o outro, cada um para um lado, aquela loucura. E aí o coração perde sua capacidade de bombear sangue. Aquela coordenação perfeita de despolarizou,
átrio, depois ventrículo. Isso aí não ocorre, tá todo mundo, cada um despolariza na sua, cada um para um lado e vira aquela bagunça. E aí, ó, aconteceu isso, só tem um jeito: desfibrilação elétrica precoce. Corre com o desfibrilador para poder zerar, dar um choque, zerar e aí esse ritmo voltar, né? Dar um reset no coração, vamos dizer assim. A fibrilação ventricular é a principal causa de morte súbita cardíaca. Vou parar por aqui e aí nós seguimos no próximo vídeo para não ficar longo demais.